E eu gostaria de tratar com vocês sobre uma outra coisa, que é mais sobre o cristianismo, então. Então, segundo vocês, qual seria, como é que está o cristianismo atualmente nessas regiões do leste europeu? O que vocês têm visto das igrejas evangélicas, ouvido dos missionários e pastores que servem nessa região? Olha, eu visitei algumas igrejas na Bósnia, visitei igrejas na República Tcheca, Eslováquia, ahn, e é diferente Não, do Brasil, porque no Brasil você vê igrejas lotadas, você vê essas mega igrejas, igrejas com 900 membros ou até 100 membros, 500, e não é o que você vê nas igrejas no leste europeu. Uma igreja de porte grande seria uma igreja de 100 membros. Né? Normalmente você vê uma igreja com 50, 30, e tem, tem missionários, né? Mas ainda é bem fraco o cristianismo, né? Os evangélicos, vamos dizer assim. Uh, eu não sei a percentagem exatamente, mas a gente vê que é bem fraco, que na verdade as pessoas do país próprio não conhecem. Se você se declarar, eu sou cristão evangélico, às vezes essas pessoas desses países não sabem a diferença do católico pro ortodoxo evangélico. Eles não sabem, eles não têm o conhecimento. Então nesses países é bem fraco. Por exemplo, no Brasil a gente vê que essas pessoas fazem até brincadeira, né? Todo mundo sabe quem são os evangélicos no Brasil, né? Os cristãos evangélicos. Mas muitas das vezes no leste europeu você tem um desconhecimento, né, do protestantismo, dos evangélicos. Uhum. Leandro, você concorda com tudo isso? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Ahn, eu viajei mais na Bósnia também, para algumas igrejas lá, na Sérvia, Hungria e algumas na Rússia. Ah, pelo menos na Hungria o cenário é um pouco diferente, né? Porque o que aconteceu é que bem antes rolou uma reforma, né? Então muitos dos reformadores vieram para a região onde você tem a Hungria, a Áustria, então a parte do país era protestante. Mas o que aconteceu é que rolou uma contra-reforma, então para levar as pessoas para o catolicismo de novo. Mas você ainda tem uma presença muito forte protestante, assim, se eu posso dizer. Mas as igrejas, elas não são tão grandes, elas são pequenas. As igrejas maiores são de movimentos neopentecostais, normalmente, né? Então, Hillsong, tem algumas outras igrejas que eu não consigo lembrar o nome agora, mas elas são um pouco maiores. Mas eu acho que essa questão nominal, ela tem tomado conta, né? Não só aqui, mas em todo lugar. As pessoas dizem, eu sou cristão, mas o desconhecimento de Bíblia, uma falta de compromisso, ou a questão dos desigrejados, né? De não ter envolvimento com uma igreja ou alguma conexão, né? Então, aqui na Hungria, pelo menos que é onde eu passei a maior parte e gastei mais tempo, é muito complicado, assim, tem algumas igrejas, tem algumas comunidades, mas a questão da teologia liberal também, né, então as pessoas, eu vou na igreja porque é uma questão de tradição, mas não que eles acreditam na Bíblia de verdade, tem um pouco disso também. Na Sérvia, já é um pouco interessante, porque a maioria das igrejas na Sérvia, elas são pequenas,
E muitas das igrejas lá são eslováquias. São igrejas de eslovacos que moram nos arredores. O que é bem interessante, né? Nos vilarejos você tem igrejas que falam eslovaco, mas eles normalmente não têm os cultos em sérvio, por exemplo. Então, se eu entendi bem, digamos que os elementos principais aí para entender sobre como é que estão as igrejas do cristianismo no leste europeu, são igrejas de poucos membros, 30, 80 membros, chega a 100 membros, já vira uma igreja grande, mais ou menos, como o Rafael disse. E que mais podemos concluir com isso? Bom, na Hungria, especificamente, a questão dos cristãos nominais, eu acho que ela é muito mais forte do que nesses outros países onde não tem tantos cristãos. E também como vocês disseram, as igrejas pentecostais ou neopentecostais são presentes nessas regiões, nesses países, né? Oi pessoal, meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Me acompanhe toda semana aqui no canal Missões na Europa.